6 dias de clamor para 12 meses de grandes mudanças da parte de Deus. Então ore comigo. Senhor Deus dos céus e da terra, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, porque Tu és bom, eterna é a Tua misericórdia, o Teu reino jamais terá fim. Nós tributamos honra, glória, louvor e majestade ao Senhor, pois só Tu és digno, meu Pai, de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. E toda a glória que nós recebemos, nós Te damos, pois só o Senhor merece. Esteja conosco neste momento, Senhor. Esteja conosco nesta oração. Deus, esteja conosco nesta palavra que será ministrada nos louvores que serão entoados a Ti. E aceita o nosso sacrifício por esse altar levantado neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui há 3 meses já. Estamos aqui 3 meses, nos adaptando com tudo, como já falei. E nesses 3 meses eu tenho entrado em algumas casas de algumas famílias, em alguns lugares, e tenho me relacionado com pessoas. E por onde a gente tem passado, as casas que a gente tem entrado, eu consegui fazer uma observação. E eu já estou compartilhando a palavra com você. Eu consegui fazer uma observação. Quase que 100% ou 100% de todas as casas que eu entrei aqui em Portugal, eu identifiquei algo interessante, algo que não é muito comum aí no Brasil, que não é muito comum na nossa pátria, que é a porta das casas. A porta das casas, elas são um tanto quanto diferentes, e no que diz respeito à maçaneta da casa, a gente percebe que aqui a parte de fora é diferente da parte de dentro. Por exemplo, para você entrar numa casa de qualquer pessoa aqui em Portugal, você precisa tocar a campainha, né? Ainda que as pessoas estejam te aguardando, ainda que tenha sido combinado esse encontro, você precisa tocar a campainha ou bater na porta. Por quê? Isso não é normal em qualquer lugar do mundo? Sim, por educação isso é normal em qualquer lugar do mundo. Mas, por exemplo, se você está residindo nessa mesma casa, você teria que bater na porta para entrar? Não, né? É só você virar a maçaneta ou colocar a chave e entrar. Aqui, a maçaneta do lado de fora, ela não gira, ela não roda. Você não consegue abrir a porta de uma casa pelo lado de fora, pois a maçaneta é simplesmente um acessório para você segurar e empurrar ou bater na porta, porque a porta só se abre aqui se alguém do lado de dentro abrir para você. Ou seja, no lado de dentro a maçaneta ela tem mobilidade, mas no lado de fora a maçaneta não gira, não tem mobilidade. Então, para você entrar em qualquer casa, alguém do lado de dentro precisa abrir a porta para você entrar. E observando isso, me veio uma reflexão na minha cabeça, né? Deus falou comigo nesses dias e me fez refletir sobre essa questão, né, usando a cultura dos portugueses para falar ao meu coração. Isso me fez lembrar do texto de Apocalipse, do capítulo 3, do versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Me veio a lembrança desse texto,
porque é exatamente o que acontece nessa carta escrita à igreja de Laodiceia. Jesus, ele chega diante de uma porta que se refere à porta da igreja de Laodiceia, e ele não entra, ainda que ele seja o Deus daquela igreja, ainda que ele seja a figura central da fé cristã, ainda que ele seja o Deus que era cultuado, supostamente cultuado pela igreja de Laodiceia, ele não chega entrando, ele bate na porta. Isso me faz lembrar da cultura dos portugueses, talvez também a cultura do povo de Laodiceia fosse a mesma. A maçaneta do lado de fora é travada e a porta só se abre pelo lado de dentro. Por isso que Jesus bate na porta daquela igreja, na porta do coração de cada membro daquela igreja, na porta do íntimo de cada pessoa daquela cidade, desejando entrar. Mas se quem está do lado de dentro não abrir a porta, ele não consegue entrar. Deus, e é falado por todo mundo, Jesus ele não é evasivo, ele não entra sem que você permita. Ele não faz mudanças, ele não organiza se você não permitir. Olha o que é interessante. Essa carta que João escreve, ele não escreve aos povos que estavam nos bares, nas festas, nas baladas, no mundo, nas praças. Muito pelo contrário, ele escreve a igrejas. Essa carta a Laodiceia foi escrita a igrejas da Ásia Menor. E Laodiceia era uma cidade que ficava ali, naquela região, e dentro dessa cidade está essa igreja, que era gerida por o anjo, que era um pastor. Então essa carta foi lida ali, em uma reunião, segundo o contexto histórico, em uma reunião promovida para todos os pastores das igrejas da Ásia Menor. E diz a história que o pastor de Laodiceia estava otimista, estava feliz, estava com uma expectativa muito grande em poder ser elogiado por Deus, pois a sua igreja era abastada, sua igreja e a sua vida eram abastados e não tinham necessidade de nada. Porém, o contexto do texto diz que ele foi repreendido e não elogiado. Muita gente que cai nesse erro acha que pelo trabalho que desenvolve, pela riqueza que tem, pela posição que carrega no seu currículo, vai ser elogiado por Deus ou vai ter o seu passaporte carimbado pelo céu e ter a sua salvação garantida. E não é bem assim. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus de padrões, ele é um Deus de princípios. E se você segue estes princípios, você vai ter sim a mão de Deus sobre você. Se você segue esses padrões do céu, você vai ter sim a mão de Deus sobre você. E Deus, quando vai repreender a Laodiceia, ele não quer repreender Laodiceia para envergonhar a sua liderança ou envergonhar a sua membresia. Quando ele vai repreender a igreja de Laodiceia, é porque ele não quer perder seus membros, não quer perder sua liderança para o lago de fogo e enxofre. Ele não quer perder para o mal aquilo que ele usou seus servos para edificar como igreja. Por isso, ele bate na porta e ainda grita: eu estou à porta e estou batendo. Se você estiver ouvindo aí e quiser abrir a porta, eu vou entrar contigo, eu vou entrar na tua casa, vou cear contigo e você vai cear comigo.
Olha só, Deus insistentemente bate na porta para querer entrar, só que ele não entra sem ser convidado, ele não entra se você não permitir. Ele bate na porta e como só bater na porta não resolve, ele grita: ei, estou na porta, estou batendo. Se alguém que estiver aí dentro abrir, eu vou entrar e vou fazer morada, vou cear com você e você vai cear comigo. Então, o que nós aprendemos com essa verdade? A casa que Jesus quer entrar é o teu coração, e o teu coração, ele só tem uma maçaneta que é do lado de dentro. Quem está do lado de fora não consegue abrir. Quem está do lado de fora não consegue virar a chave. Só quem está do lado de dentro que consegue abrir, pois consegue virar a chave. Esse alguém é você, esse alguém sou eu. Esse alguém que pode abrir a porta para Jesus entrar, está aí, do outro lado da telinha. Eu não sei o que você está projetando para esse ano de 2022, mas eu quero te dar um conselho. Abre a porta, deixa Jesus entrar. Não deixa Jesus para o lado de fora dos teus projetos, dos teus sonhos, dos teus anseios, da sua vida, das suas finanças, do seu casamento, da sua faculdade. Não deixa Jesus fora ou porta fora de tudo isso. Ou seja, abra a porta para Jesus entrar nos teus negócios, nos teus relacionamentos, nas tuas finanças, em tudo que você projetar. Abra a porta e deixa Deus entrar. O que é abrir a porta, pastor Eliésio? Abrir a porta é virar a chave. E virar a chave é viver mudanças da parte de Deus. Tem muita gente que é bloqueado para determinadas coisas, para tomar decisões, por exemplo, ou para mudanças repentinas da parte de Deus. E para que você se encontre com mudanças repentinas da parte de Deus, você precisa estar preparado ou preparar o seu coração para novidades, preparar o seu coração para o novo. Você acha que eu queria estar aqui? Você acha que por eu ter essa promessa de vir para o outro lado, você acha que eu desejei, que eu projetei estar aqui? Não, eu não projetei. Mas no momento que eu recebi a comissão, que eu recebi a ordenança, que eu recebi a confirmação para estar aqui, eu virei a chave, eu abri a porta, Jesus entrou, ceou comigo, eu ceei com ele e ele me trouxe para cumprir a promessa que ele me fez há mais de 10 anos atrás. Então presta bem atenção, quando você projeta algo na parte de Deus e abre a porta, você projeta algo diante do Senhor e abre a porta, Ele entra e esclarece para você e mostra para você o caminho certo. Então, muitos barcos estão naufragando porque pessoas estão projetando sozinhos. Muitos barcos estão indo a pique porque pessoas estão projetando seu 2022 ou até a sua vida toda sem o auxílio de Deus. E Deus está batendo na porta, o tempo todo. Jesus batendo na porta e até gritando: ei, abre a porta, quero entrar, quero cear contigo e quero ver você cear comigo. E quando essas pessoas não abrem a porta, elas usam a sua própria força para tentar chegar nos lugares desejados, para tentar galgar os degraus que elas desejam e sempre sonharam para suas vidas. E hoje eu estou te convidando para uma mudança repentina na sua vida. Hoje eu estou te trazendo à memória que existe um Deus
que nunca deixou de bater na porta da tua história. E Ele deseja entrar para fazer morada, para organizar tudo, para tirar o que não presta, para pôr o que presta e virar essa chave junto com você. Tem gente que tem dificuldade, ou medo de tomar certas decisões que são para elas mudanças drásticas na sua vida. Vou te dar um exemplo. Eu com a minha esposa, a pastora Meire, estávamos muito bem em Goiânia, vivendo a vida que Deus nos proporcionou viver. Pregávamos praticamente todos os dias e visitávamos igrejas diferentes, íamos para vários lugares ali, passeávamos e estávamos vivendo a promessa de Deus. Para nós aquilo ali seria o cumprimento daquilo que Deus havia nos prometido, mas de repente, sem a gente esperar, um momento inesperado, um momento repentino, Deus nos visita, Deus nos faz uma proposta, Deus nos deixa pensar. E quando a gente abre a porta do nosso coração e vira a chave, o Senhor confirma dentro de nós que era hora de mudar, que o lugar havia ficado pequeno para o tamanho do propósito que Deus tinha na minha e na vida da minha esposa. Foi então que nós decidimos deixar tudo para trás. Foi então que nós decidimos largar tudo por amor ao cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Aí você pergunta, pastor, foi fácil tomar a decisão? Não, foi uma das piores, foi das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida. Foi essa mudança. E aí eu encontro tanta gente aí do outro lado que entra em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, que fala comigo diariamente dizendo, nossa, vocês estão na Europa e tal e coisa e etc. E a gente olha para tudo que a gente tem aqui, para tudo que a gente faz aqui, e para nós só estamos felizes porque estamos dentro do propósito de Deus. Poderia ser aqui, poderia ser na África, poderia ser no Brasil, poderia ser em qualquer lugar do mundo. Mas se nós estamos dentro do propósito de Deus, nós estamos felizes. Só que o que eu quero compartilhar com vocês é que você esteja aberto para a mudança que Deus quer fazer na sua vida. Que você esteja aberto para a mudança que o Senhor tem este ano ainda para fazer na sua vida. Serão grandes mudanças e serão mudanças repentinas. Você não vai estar esperando. O Senhor vai te contemplar com uma boa notícia ou com uma notícia que vai causar espanto em você. Mas lá na frente você vai entender que essa mudança ela foi necessária. Observe o nascimento de uma criança. Observe o crescimento dessa criança que nasceu. Observe também quando essa criança precisa largar a sua infantilidade e passar para a adolescência. E assim sucessivamente. Todas essas mudanças são dolorosas, são difíceis. Existe uma parábola natural e não bíblica, mas uma história de uma criança e um pai. Esse pai cuidava dessa criança com muito amor, com muito carinho. E essa criança tinha um brinquedo que amava, que era apaixonado.
E durante toda a sua infância, os seus primeiros passos para começar a andar, ele ganhou esse brinquedo e brincava o dia todo. Não largava para nada, nem para comer. Mas chegou um dia que esse pai matriculou essa criança numa escola, pois a idade dele já havia avançado e ele precisava estudar. E no primeiro dia de aula, o pai levou essa criança, e essa criança se agarrou no seu brinquedo favorito e levou para o colégio. Quando chegou na porta do colégio, a professora disse: olha, pai, infelizmente, seu filho não pode entrar com esse brinquedo na escola. Não pode entrar com esse brinquedo no colégio porque é proibido. E o pai, quando foi arrancar o brinquedo da mão da criança, a criança começou a chorar. Porque nunca aquilo havia acontecido. Nunca aquela criança havia se apartado daquele brinquedo. Ela brincava, ela dormia, ela comia, ela fazia todas as suas atividades e aquele brinquedo estava no seu braço o tempo todo. Só que agora essa criança cresceu e precisa estudar. E ao entrar no colégio, o brinquedo precisa ficar para trás. Aquele bem que a criança tanto ama precisa ficar para trás. Não pode entrar. E o que é que o pai faz? O pai, ele olha para aquela criança, chora junto daquela criança, chora com ele, porque as lágrimas dele, o choro daquela criança constrange o seu pai. Mas ainda que aquele pai chora com o seu filho, ele sabe que o seu filho está crescendo. Ele sabe que aquela criança precisa pular de etapa, virar a chave. E o que é que ele faz? Ele pega o brinquedo, coloca a criança no colo da professora e vai chorando para casa com o brinquedo. E a criança vai chorando para dentro da sala de aula. O que foi que o pai fez? O pai foi mal. Ele podia muito bem pegar a sua criança, trazê-la para casa, conscientizar ela primeiro em casa e depois levar para o colégio. Mas o que foi que ele fez? Ele preferiu que a criança sofresse aquele choque de mudança, para que ela entendesse que fases são transitórias, que fases são passageiras e que nós precisamos dessas mudanças repentinas para entendermos que estamos crescendo. Naquele exato momento, o pai foi o melhor pai do mundo, porque ele não privou seu filho do crescimento. Ele não privou seu filho de mudanças repentinas. E o que é isso, pastor? É assim mesmo que Deus faz com a gente. Às vezes Ele tira das nossas mãos coisas que a gente mais ama. Pessoas, empresas, amizades, familiares e etc. Porque essas mudanças são necessárias nas nossas vidas. E essas mudanças indicam que eu e você estamos crescendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus quer promover grandes mudanças na sua vida. Deus quer promover grandes mudanças na sua história. Deus quer promover novidade em 2022. Se abra o seu coração, abra a porta da sua vida para Jesus entrar e tomar de conta. Esteja aberto às mudanças que Deus quer fazer. Não se feche, não se bloqueie, não deixe que pensamentos negativos venham privar você de um crescimento estrondoso, extraordinário que Deus quer promover para a tua história. Se abra para as novidades, se abra para aquilo que Deus tem para a sua vida, se abra para as propostas que Deus tem feito para você. Quebra o seu orgulho.
o seu próprio eu. Você diz, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você não precisa morrer assim. Você não pode morrer assim, você precisa se abrir e viver novidade. É na vida profissional? Porque você tem diversos cursos e agora na tua área você não tem emprego, você não consegue encontrar nada na sua área e você agora tem que ser empregado de uma fábrica, você tem que ser empregado de alguém, você tem que ser funcionário de uma empresa pequena. E o que isso vai mudar na sua vida? Não, meu currículo vai rebaixar, meu currículo não vai ser o mesmo depois dessa empresa. Isso é uma mudança que Deus quer fazer aqui dentro de você. Deus está promovendo isso para mostrar para você que você é dependente dele, que você depende dele, e a opinião do homem não pode contar para você. É aquilo que Deus pensa ao teu respeito, é aquilo que Deus te prometeu que vai fazer toda a diferença na sua vida. Pastor, mas eu estou aqui numa igreja e eu sempre desenvolvi um cargo de excelência e agora eu não tenho cargo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu vou sair da minha igreja, eu vou para outra igreja. Não faça isso, não saia da sua igreja, continue lá. A tua maior missão, teu maior dever é servir os teus irmãos, servir aqueles que Deus colocou diante de você, ainda que você não seja valorizado pelos homens, ainda que você não seja lembrado pelos homens, ainda que você não seja reconhecido pelos homens, existe um Deus no céu que não fica devendo nada para ninguém e Ele está te contemplando. São essas mudanças, como exemplo que eu te dei agora, que você precisa estar aberto. Nem tudo que você quer, que você deseja, é aquilo que Deus projetou para você. Nem tudo que você acha é a verdade absoluta. Nem tudo que você pensa é o que Deus tem determinado para a sua vida. Na verdade, você precisa estar aberto e com o coração aberto para ouvir a voz de Deus aqui, e acatar todas as suas diretrizes. Aí você vai ter uma vida leve, você vai ter um 2022 repleto de vitórias, repleto de grandes mudanças da parte de Deus. Eu não sei a área que você precisa de uma grande mudança, mas eu quero orar com você neste momento, para que você, junto comigo, venha alcançar essas mudanças neste ano que só está começando. Para alguns ainda nem começou. Eu quero orar com você neste momento. Deus vai mudar repentinamente alguns relacionamentos interpessoais. Deus vai mudar até relacionamentos amorosos aqui. Deus vai mudar a tua vida financeira. Deus vai fazer mudanças grandes na tua vida profissional. Talvez você se acha o menor lá na tua empresa. Deus vai mudar isso. Não que você não tenha que se sentir menor, humilde, simples, mas Deus quer fazer uma mudança na tua mentalidade, uma mudança na tua vida e te elevar a um nível mais alto, tanto de intimidade com Ele, quanto na sua vida profissional. Você só chega em um nível profissional elevado e sabendo que foi Deus que te colocou lá, quando o teu nível de intimidade com Ele é elevado também. Tudo que tem para acontecer na sua vida, todas as mudanças que precisam ocorrer na tua vida nesse ano, será ou vai partir das decisões que você vai tomar mediante a voz de Deus no teu coração, nos teus ouvidos e na tua mente. Se prepare para grandes mudanças que acontecerão, tá? Se preparem para grandes mudanças que acontecerão. Você vai chorar porque pessoas vão se afastar. Você vai chorar porque pessoas vão se aproximar. Você vai chorar porque pessoas vão para longe e outras vêm para perto. Mas o teu choro, tua lágrima, vai fazer você lembrar que você está subindo de nível,
que Deus está fazendo mudanças na tua vida que são necessárias. Agora anota e grava essa frase que eu vou liberar para a tua vida agora. A dor é necessária, mas despreze a dor e continue avançando. A dor é necessária e inevitável, mas despreze-a e continue avançando. Que dor é essa, pastor? Dor de traição, dor de punhaladas pelas costas, dor de inveja, dor de falsidades, dor de pessoas que dão tapinha nas tuas costas e estão falando mal de você depois. A dor é necessária, mas despreze a dor e siga avançando, siga crescendo, siga com mudanças extraordinárias na sua vida. Curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor, nós estamos aqui no final desta primeira live, desse primeiro dia de propósito contigo, Pai. A live Evangelho do Reino, Senhor da Glória, com o tema Mudanças Repentinas. Eu oro pelos meus irmãos que estão online neste momento, Senhor da Glória, e peço que o Senhor vá nos 4 cantos da nação brasileira, nos 4 cantos desse continente europeu onde eu resido, meu Pai, nos 4 cantos desse país aonde o Senhor me plantou, Senhor da Glória. Vai nos corações agora, vai nos corações dos teus filhos, meu Pai, e realiza as mudanças que eles precisam. Não é a mudança que a minha irmã quer, não é a mudança que o meu irmão quer, Senhor, não é a mudança que eles desejam propriamente, mas sim as mudanças que eles precisam, e o Senhor identificou quais são essas mudanças, Pai. Então eu te peço, vai, Pai, vai no coração dos teus filhos, mediante a abertura que eles te derem, Senhor. Vai mudando, vai destravando, vai abrindo portas, vai fazendo um caminho para que eles venham trilhar, Senhor da Glória. Um caminho de fé, um caminho de poder, um caminho de conquista, Senhor. Um caminho de mudanças repentinas. Senhor, no nome de Jesus, vai ao encontro do coração da minha irmã, vai ao encontro do coração do meu irmão, vem ao encontro ao meu coração, Senhor. E nesse projeto de vida de 2022, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos dando força, nos dando coragem e eliminando o medo do crescimento que o Senhor propôs para mim e para todos os meus irmãos. Em o nome de Jesus, nós declaramos aqui, Senhor da Glória, a falência do inferno e a vitória de todos os teus filhos para a glória e para a honra do teu santo nome. São todas essas bênçãos que nós te pedimos, Senhor, e que nós te agradecemos em nome de Jesus.